Fique de pé aí no seu lugar, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 22. Eu falei aqui do negócio do touro mecânico, eu brinquei contigo, Timóteo, um monte de gente riu. Quero ver essa galera lá, não vai durar nem 10 segundos. O bicho dá um salavanco, Roberto. Pô, ele começa devagarzinho, aí você vai se achando, é espírito enganador. Você vai se achando, do nada ele joga a pessoa lá no alto. Vai ter um monte de irmão saindo lá, coluna travada. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Gênesis 22, versículo 14. Quem já achou, diga amém. Diz assim: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Olha para o teu irmão, diga para ele, fique tranquilo. O Senhor proverá. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido? Bem, o capítulo 22 é um capítulo que nos mostra a resposta de Abraão a um pedido feito pelo Senhor. Quantos aqui se lembram qual o pedido que Deus fez a Abraão? Alguém lembra? Deus pediu o quê? Não, aqui no contexto do capítulo 22. Ele pediu Isaque. Quem era Isaque? Filho de Abraão. Então, no contexto do capítulo 22, Deus pede a Abraão o seu filho. E aí eu pergunto a você, por que Deus pede Isaque a Abraão? Quando você analisa os primeiros livros da Bíblia, você precisa de um pouco de atenção e de oração para não pensar que a Bíblia está se contradizendo. Você não precisa abrir, mas só para você ter uma noção, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria. Então aqui no texto está dizendo, olha, não é bom que haja feitiçaria no meio de vocês, magia, adivinhação, presságios, e não é bom, não é permitido que alguém sacrifique o seu filho ou a sua filha. Quem é que fala isso aqui? Quem é que pede isso aqui? Deus. O mesmo Deus que pede isso aqui em Deuteronômio é o Deus que lá atrás, no Gênesis, pede a Abraão que sacrifique o seu filho. E aí, a gente precisa começar a entender, e a primeira coisa que eu quero gerar de aplicação prática no teu coração, é que quando Deus nos pede alguma coisa, não nos cabe muito ficar questionando. A gente obedece e ponto. Sabe por quê? Porque a nossa visão vai ser sempre limitada. Porque a gente vai gerar questionamentos de acordo com a nossa visão limitada. Deus fala determinadas coisas que a gente de fato não entende. Mas obedece quem tem juízo. Né? O ditado diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não estou entendendo, mas Deus está mandando e ponto. Deus está falando, lá na frente Ele vai me explicar. Lá na frente Ele vai me mostrar uma razão de ser para tudo isso. Lá na frente vai ficar claro para mim por que Ele me mandou fazer isso. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Hoje, para nós, que temos todo o contexto apresentado, uma explicação é clara. Mas para Abraão, dentro daquele contexto, a ordem é dada sem nenhum tipo de explicação. Deus não diz por quê, Deus não diz para quê. Deus só diz, faz. E eu costumo dizer que não há nada de errado em você perguntar a Deus por quê. Não há nada de errado em você perguntar a Deus para quê. Já ouvi gente dizendo, você não pode perguntar por quê, só para quê. Você pode perguntar por quê, para quê, você é livre.
Agora, o importante é que você entenda que nem sempre Deus vai te responder. E se Ele não te responder, você continua obedecendo. Tem hora que Ele não vai te dar explicação. Você vai perguntar por quê, Ele não vai falar. Você vai dizer para quê, Ele não vai falar. É nessa hora que a gente consegue encontrar os verdadeiros crentes. Quem é crente aqui, diga amém. O que significa crente? A palavra. Aquele que crê. E crer não depende de explicação. Crer não depende de ver, né? Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem explicação, eu creio. E todo mundo sabe o contexto. Abraão, para comprar essa briga, irmão, na verdade, Abraão, para obedecer ao Senhor, precisou comprar essa briga. Porque Deus só fala com Abraão e não fala com Sara. Quem era Sara? Esposa de Abraão. Então imagine, quem tem filho aí, levanta a mão. Aí Deus fala para você entregar seu filho, não fala para o seu esposo, não fala para a sua esposa. E aí? Você vai ter que comprar uma briga. Porque ela não vai entender. Se você não está entendendo, se ele não te explicou, que dirá o outro? Porque você pelo menos tem a voz. Eu não sei, mas ele me falou e ok. Eu não sei, mas eu senti, eu ouvi. Agora o outro nem ouviu. Então Abraão, ele precisou de fato comprar uma briga. Para ele seria muito difícil. Mas ele enfrentou. Não, vamos embora. Tanto é que ele sai de madrugada. E eu tenho para mim que ele não conta nada para Sara. Ele sai de madrugada pensando assim, eu vou entregar meu filho, depois eu conto para ela. Se ela vai aceitar ou não, se ela vai me matar, se ela vai me botar para fora de casa, aí com Deus. Mas se eu falar antes de sair, ela não vai deixar nem eu sair de casa. É um outro parêntese que eu quero abrir e que você já deve ter ouvido diversas vezes. Tome cuidado para quem você conta teus sonhos. Porque tem hora que nem mesmo tua esposa, o teu marido vão entender. Eu não estou falando de você fazer uma coisa independente dele, não, porque nós somos uma só carne. Mas eu estou falando de situações que, de repente, não chegou a hora ainda. Você tem um sonho, você não precisa falar ainda. Vai buscando em Deus, vai deixando desenvolver. Sabe por quê? Porque Deus já está falando com você, não está falando com Ele. Ele vai vir com um balde de água fria e vai acabar com a tua fé. Às vezes você está vivendo um problema sério, mas esse problema ainda não chegou no limite, ainda está sendo administrado. Você não precisa abrir ainda, você não precisa contar, vai se organizando. É óbvio que tem uma hora que não adianta, você vai ter que, porque é de respeito ao outro. Mas a Bíblia nos ensina que em muitos momentos Deus age e fala individualmente, mesmo nós sendo casados. Você entende essa palavra? Diga amém. Então, Isaac, ele compra essa briga. Perdão, Abraão compra essa briga. E ele sobe o monte. E ele sobe o monte para matar o seu filho sem ter uma explicação. Mas nós que estamos de fora, nós que temos todo o texto na nossa mão, podemos pensar o porquê de Deus ter pedido isso para Abraão. Nós podemos pensar algumas aplicações práticas. A primeira está no versículo 2 do capítulo 22. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta que a gente vai lendo juntos. Gênesis 22, 2 diz assim: Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho. Escute bem. Qual era o outro filho de Abraão? Você lembra? Ismael. Isaac era filho de Abraão com Sara, ok? E Ismael? Ismael era filho de Abraão com Agar. Quem era Agar? Agar era serva, escrava de Sara. E por que Abraão teve um filho com Agar? Porque Sara não podia dar à luz, e ela chegou num ponto que ela percebeu assim, não vou ficar dando murro em ponta de faca, então deita com a minha escrava, e tenha um filho com ela, que eu vou tomar esse filho como sendo o nosso. Mas a gente sabe que isso na prática não deu certo. Porque Ismael nasce, só que Sara acaba rejeitando Ismael, e Agar também se comporta muito mal diante daquilo que havia sido tratado. A gente sabe que no final da história, Agar acaba fugindo com Ismael. Só que depois disso,
né, Deus dá a bênção para a própria Sara dar à luz, e aí a gente vê claramente que a linhagem de Abraão seguiria em Isaque. Quando Deus pede Isaque, ele diz, traz para mim o seu único filho, mas não era o único, tinha outro. Só que na linguagem de Deus, o que era claro era que o que deveria ser ofertado era a única opção, entende? Existem coisas que normalmente Deus propõe para nós, e a gente sabe que Deus está propondo, e o caminho que a gente deve pegar, mas a gente que não quer pegar esse caminho, acaba negociando e apresentando um outro como se ele existisse. Olha para o teu irmão e diga assim, nem existe. Sabe essa possibilidade que você está pensando? Ela nem existe. Nem existe. Às vezes a gente quer colocar, tipo, tem um preto e o branco, aí a gente quer botar um cinza no meio. Não, é preto ou branco. Não tem essa. Esse cinza que você está querendo encaixar é uma invenção sua. Isso aí é gente que está em cima do muro. É gente que não tem um compromisso de fato com Deus. Ou é, ou não é. Tem um monte de gente que é mais ou menos. Não tem essa, irmão. Você tem que ser e acabou. Eu sempre brinco, né? Falo muito sobre futebol e tal, porque, como dizem aí fora, é uma paixão nacional. Eu tenho dificuldade de lidar com gente que torcia um maior tempão para um time e depois virou a casaca para o outro. Confesso. Isso é coisa minha. Eu gosto tanto de futebol, eu gostei tanto de futebol, gosto menos hoje, mas gostei tanto de futebol na minha adolescência e tal, que eu acho que a disputa entre os clubes, entre os times, entre as torcidas, se for saudável, é uma das coisas mais legais dentro da nossa cultura, sabe? Uma canta uma música, a outra canta uma música melhor ainda, uma faz, como é que é o nome daquele negócio que faz? Um mosaico, a outra faz um mosaico melhor ainda, uma solta fogos, a outra solta fogos melhor ainda, e aí você vai entendendo também as dificuldades de cada time, e aí você começa a comprar o barulho de cada time, e aí é independente dele estar bem ou não, né? E aí, não, mas eu sou Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, sei lá o que, eu sou. Eu tenho dificuldade, sabe? Quer conversar de futebol? Qual é o teu time? Sempre foi? Ou tu é do time que está ganhando? Porque é mole, né, irmão? Né? O Flamengo está ganhando, você vai ser Flamengo. Aí o Palmeiras está ganhando, você vai ser Palmeiras. Aí o Barcelona está ganhando, você vai ser Barcelona. Não, o Chelsea está ganhando, você vai ser Chelsea. Eu tenho dificuldade de gente que mora no Rio de Janeiro. Aí tu chega, qual é o teu time? Aí o cara fala um time de fora. Tu, mas por quê? Tu é, tipo, Atlético? Aí tu pergunta, não, por quê? Tu é mineiro? Não. Mas por quê? Não, porque eu gosto. Não. Dificuldade minha, tá, irmãos? Estou falando de mim. Gente, não faz sentido, pô. Tu não é mineiro, pô. Teu pai é mineiro? Não. Tua mãe é mineira? Não. Qual é o teu time? Eu sou Atlético, sou Cruzeiro. Provavelmente foi conveniência. Ele se tornou aquilo por alguma proposta. E isso é muito do ser humano. O ser humano, ele vai muito num caminho de facilidade. E muitas das vezes, ir num caminho de facilidade significa se desviar de desafios. E se desviar de desafios, muitas das vezes, significa não alcançar vitórias. Quantos estão entendendo? Digam amém. Olha para o teu irmão e diga assim, a vitória que Deus tem para a tua vida está condicionada a um desafio que você tem que enfrentar. Faz cara de profeta, olha para o teu irmão e diga para ele, não fuja. Não fuja. É isso, é o legado que Deus tem. É o que vai dar legitimidade para a tua vida. É isso. Mas às vezes a gente fica fugindo, porque é muito mais fácil. A gente fica pegando uns atalhos, uns caminhozinhos que não é o que Deus está propondo. O único filho. Deus não abre margens para negociação. Porque se Deus dissesse assim, Abraão, pega um filho teu e sacrifica, qual que ele levaria, irmão? Ele vai levar Ismael, vai me dar menos problema, é filho da escrava. Não. Eu quero o único, eu quero Isaque. Por quê? Porque esse é o teu filho, é das tuas entranhas. O outro também é, mas com a tua esposa. Aí ele pensa, mas vai dar problema com a tua esposa. É isso aí. É isso aí. Estamos falando de coisas que dão problema. Eu não sei se eu tenho uma boa notícia para te dar hoje não, irmão.
Mas para você alcançar o que Deus tem para a tua vida, você vai ter que passar por alguns problemas. A Bíblia fala sobre termos que aborrecer familiares. Na minha Bíblia está escrito isso, na tua, tá? A Bíblia fala isso. Que para fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós vamos aborrecer nossos familiares. Tem gente que quer ser crente, mas não quer ser muito, né? Hoje eu estou a fim de expor o Timóteo. A gente estava sentado aqui, a Denise foi e falou a canção que ela ia ministrar. Aí o Sérgio Júnior, falador, linguarudo, em vez de cuidar da vida dele, eu tirei, mas o Timóteo eu já não sei. Tirou a música, o arranjo, né? E olhou para o Timóteo, ei Timóteo, tirou o arranjo. E aí o Timóteo foi sincero, aí imitou um comediante aí, né? Fez assim, mais ou menos. Irmão, tem um monte de crente que é mais ou menos. É mas que não é muito, sabe? Eu já fui assim, até ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou pedir a Deus para te batizar com o Espírito Santo hoje. Você que é mais ou menos. Eu me lembro que quando era moleque, não tinha ainda tido a experiência de ser batizado com o Espírito Santo, estudava no Pedro II, aqui atrás, no Engenho Novo. E aí, tinha pessoas lá do Pedro II, depois eu fui estudar no Colégio Brasileiro de São Cristóvão, lá também, que ou frequentavam a igreja, ou eram da igreja, ou eram filhos de membros da igreja. Impressionante, todo colégio que eu ia tinha alguém. Mas eu me lembro que aqui no Pedro II tinha uma garota, e aí, um dia, eu passando, ela, oi Samuel, aí eu vi que ela era da igreja, já não querendo dar muita conversa para ela. Vai para a igreja hoje? E eu era um pouco mais velho que ela era de uma série abaixo da minha, garoto, devia ter uns 12 anos, 11 anos, 11 anos. Aí eu não quis dar muita conversa, essa garota é chata pra caramba, que não sei o quê, e a garota veio atrás de mim, não, hoje tem culto, né, tem culto. Falei, não, calma aí menina, estou aqui conversando aqui com os caras aqui, me deixa, tal, o que você quer. O fato é que quando ela saiu, meus amigos todos me perguntaram, tu é da igreja? Se você me perguntar, pastor, tu xingava palavrão? Não fazia nada disso. Cresci no lar evangélico e tal, mas eu tinha uma certa vergonha de falar que era crente. Hoje em dia está na moda ser crente, né? Bom, jogador de futebol faz gol, aponta para o céu, está aqui só Jesus e xinga, que é uma maravilha. Hoje está na moda ser crente. Na nossa época, quando a gente era menor e tal, ser crente era ser crente mesmo, irmão. Então, quem não tinha ainda a certeza, quem não era batizado com o Espírito Santo, quem não era revestido com poder, às vezes ficava meio que em cima do muro, e eu estava nessa situação. Aí os caras me perguntaram, mas ela falou que tu vai para o culto? Eu falei, não, minha avó, cara. O que tem a tua avó? Eu falei, minha avó é da igreja. E eu pensando aqui com Deus, Senhor, eu não estou mentindo, minha avó é da igreja. Tua avó? Eu falei, minha avó. Aí eu vou lá, de vez em quando eu gosto de música, já tocava bateria, irmão, né? Não, eu gosto de música e tal, lá tem bateria, que não sei o quê, e eu penso assim, eu não estou mentindo, Senhor. Mas eu fico imaginando Deus olhando para mim, mas como é que eu invisto na tua vida assim? E aí eu não quero puxar sardinha para o meu lado não, mas com 12 anos, 11 anos, 13 anos, ok, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você ainda não sabe quem você é? Você ainda não sabe quem é o único filho? Você ainda não sabe o que você tem que entregar? Ou na verdade você sabe e está fingindo que não sabe? Está empurrando com a barriga. O texto é muito claro, eu quero que você me entregue o seu único filho. E Abraão entende, não precisa nem de, tradução não, tecla SAP, não tem nada disso, entendi. Eu vou ter problema com Sara, tá tranquilo, vou sair de madrugada, não vou falar nada com ela, depois que ele morrer, nem sei se eu vou continuar casado, mas o senhor está falando, e o senhor vai garantir. Porque às vezes ser crente significa viver grandes desafios. Aí o texto segue, porque ele não tinha explicação, mas nós temos, além da exigência de um único filho, quando eles chegam lá em cima,
já para ofertar, quando o sacrifício está perto, aí a gente vai dar um salto até para a gente ganhar tempo, versículo 12, olha só o que a Bíblia fala. Não toque no rapaz, disse o anjo, nem lhe faça nada. Agora sei, repita comigo, agora sei. Texto diz, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Escute, o que Deus te pede para entregar, e eu estou falando de disponibilidade de tempo, eu estou falando de santidade, eu estou falando de dedicação. O que Deus te pede para entregar, não é porque Deus te odeia. Sabe, Deus não quer ficar matando o filho dos outros, não, irmão. Eu li aqui, Deuteronômio, o próprio Deus diz, ninguém faça isso. Ninguém entregue seu filho em sacrifício. Tem gente que acha que Deus é muito mal. Às vezes a pessoa vem me pedir oração, sabe, um casalzinho, vem me pedir uma oração, pastor, pode orar, só para ver se Deus confirma mesmo nosso namoro, que não sei o que e tal, papapá. E aí ela espera que eu ore assim, Senhor, confirma um namoro. Mas se eu orar assim, Senhor, faça a tua vontade, se for, amém, se não for, que eles se separem, já oprime eles, porque no natural a pessoa já pensa assim, não, Deus, se deixar na mão de Deus vai dar ruim. Se deixar Deus decidir, pô, tá tão gostosinho aqui, eu e ele, Deus vai mandar ele para longe. É assim? É assim ou não é? Estou mentindo, irmãos? Toda vez que você tem uma dúvida, você apresenta diante de Deus, você é tentado a achar que Deus não vai escolher aquela que você quer. Normalmente você fica assim, ai caramba. Só que escute, se a tua vontade for a vontade de Deus, Ele vai escolher a tua vontade. E se a tua vontade não for a vontade de Deus, Ele não vai escolher a tua vontade. E você não vai entender agora, mas vai chegar uma hora que você vai entender. E aí você vai olhar para trás e vai dizer assim, ainda bem que não foi a minha vontade. Pastor, mas eu queria entender agora. Mas a criança não entende as coisas que o pai decide. Normalmente, a criança não sabe para onde está indo, não sabe de onde veio, não sabe a hora, não sabe nada, sabe nada. Quem decide tudo? O pai. Mas chega uma hora que a criança vira adulto, e ela olha e ela diz assim, ainda bem que o meu pai fez isso. Ainda bem que a minha mãe fez isso. Então, não saber de determinadas coisas, ou fazer determinadas coisas que você acha que não está dando certo, obedecer a Deus em determinadas áreas que você acha que não é a melhor, tudo isso não passa de um teste de fé. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está testando a tua fé. O texto diz, agora eu sei que você teme a Deus. Ah, mas ele temia antes? De repente até temia, mas Deus precisava que isso fosse materializado. Deus sabia, mas talvez o próprio Isaac precisava saber. O próprio Abraão precisava saber. Os servos de Abraão precisavam saber. Sara precisava saber. Eu fico imaginando que ele chegou em casa também com um peito estufado, dizendo, Sara, você não sabe o que aconteceu. Ela, eu quero saber, porque você e Isaac sumiram. Tem dias que vocês não aparecem aqui. E eu fico imaginando, Deus mandou eu matar o nosso filho. Você está maluco? É, e eu obedeci. Porque eu sou crente mesmo. Porque não tem nada melhor do que tu passar por uma prova e vencer essa prova. Porque depois tu fica com orgulho santo, sabe? Sou crente pra caramba. Eu fico imaginando ele batendo no peito, eu sou crente mesmo. Mas por que você é crente mesmo? É, porque eu fui até o último momento, eu levantei o cutelo para matar ele. Mas quando eu estava pertinho de matar, Deus disse, não toca nele, porque agora eu sei que você me teme. Sabe, isso ecoa no reino espiritual. O diabo, ao te atacar, ele enxerga esse letreiro de alguém que teme ou de alguém que não teme. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Você quer receber esse diploma de Deus aí? Diga amém. Qual é o diploma? Teme a Deus. Agora eu sei que você
teme a Deus. Irmãos, o que Deus estava preparando para Abraão era gigantesco. E ele precisava desse diploma. Ele precisava dessa graduação. E eu quero que você dê uma aplicação prática a isso na tua vida. O que Deus está preparando para você é gigantesco. Você pode falar isso para duas pessoas? Diga, o que Deus está preparando para a tua vida é gigantesco. Eu creio nisso para a minha vida, eu creio nisso para a tua vida, eu creio isso para a nossa casa. Eu creio isso para Nova Jerusalém. Eu creio isso para a tua vida, para a tua vida. O que Deus está preparando para a nossa vida é gigantesco. Olha para o teu irmão e diga assim, então aguenta firme na prova. Porque a gente só é aprovado na prova. E você vai passar por essa prova. E o que você precisa vai ser colocado na tua mão. E alguém um dia vai dizer, agora eu sei. Porque ele chegou até aqui. Porque ele passou pela prova. O nome de Abraão era Abrão. Uma letra foi acrescentada. E o significado muda radicalmente. Abrão significa grande pai. Ou seja, ele já nasceu para ser pai. E para ser um bom pai. Deus não escolheu uma pessoa qualquer. Deus escolheu alguém que era um bom pai. Que tinha o perfil de um bom pai. Alguém que tinha um coração de um bom pai. Esse era o significado de Abrão. Aí Deus muda e passa a chamá-lo de Abraão. E Abraão significa pai de muitos. Então aquele que já tinha a essência de um bom pai, se transforma em pai de uma multidão. Porque, irmãos, presta atenção, para você cuidar de muita coisa, você tem que cuidar bem de uma só. E aí, para você aprender a cuidar bem de uma coisa só, para você gerir bem uma única situação, não adianta, tem um tratamento de Deus. Tem gente que está querendo crescer, você vai crescer. Mas ainda tem algumas provas para você passar. Para fortalecer a essência. Porque vai chegar numa hora, irmão, que você vai administrar coisas grandes com facilidade. Eu não sei você, sabe? Mas eu, de vez em quando, olho para pessoas que administram coisas enormes com facilidade. Eu fico, meu Deus. Como? E aí parece que é fácil, sabe? Parece que é fácil. Eu estou tentando lembrar de uma frase que eu ouvi. Eu vou tentar reproduzir, mas ela não é exatamente assim, mas eu acho que eu vou conseguir dar o sentido. Quando você olha para alguém e acha que o que ela está fazendo sem grandes esforços, é porque, na verdade, ela é muito boa no que ela faz. Eu não sei se você está entendendo. Mas, por exemplo, no meio da música, quando você vê alguém cantando e parece assim, poxa, mas canta sem fazer tanto esforço, que não sei o quê, não é porque ela é favorecida, não, é porque ela é muito boa naquilo que ela faz. E eu quero profetizar que você vai ser muito bom no que Deus vai colocar na tua mão para fazer. Então se permita ser provado, para que você possa ser aprovado. A linha, ela passa toda por aí. A linha do relacionamento Deus e Abraão passa o tempo inteiro por uma prova. A gente anda mais um pouquinho, a gente vai para o versículo 16, e diz assim, e disse, juro por mim mesmo, é o Senhor falando, que por ter feito o que fez, repita comigo, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos, como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhes forem inimigos, dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Escute bem, imagine, Deus, vamos usar, em vez de descendência, vamos pensar aqui em finanças. Tá? É só um pensamento. O texto diz assim, eu farei que a sua descendência
seja numerosa como as estrelas do céu ou como a areia das praias do mar. Imagine, Deus dizendo isso para você hoje. Eu farei com que as tuas finanças, eu farei com que o seu dinheiro seja tão numeroso como as estrelas do céu ou como as areias das praias do mar. Tá bom para você ou tá mais ou menos? O que você gostaria que fosse muito multiplicado na tua vida? Eu farei com que a tua saúde, eu farei com que a tua família, eu farei com que o teu casamento, eu farei com que a unção do meu Espírito através da tua vida, no teu ministério, seja algo incalculável, seja algo incontável. Você recebe essa palavra? Diga amém. Mas escute, o texto diz, por ter feito o que fez. Nós estamos falando de condicionamento. Nós estamos falando de algumas coisas que nos levam a viver o melhor de Deus. Não pule etapa. Não negligencie essas coisas. Tem gente que não entende, e acha que o pastor é chato, porque o pastor pergunta, por que, cara, que você não está na igreja? Por que você não é assíduo? Por que você não é membro de uma igreja? Por que você não cria raízes? Por que você perde tanto teu tempo se expondo na internet? Aí se expõe com fotos, se expõe com comentários, se expõe com tantas coisas, ao invés de buscar a Deus, buscar santidade. Por quê? Esse pastor é chato pra caramba. O tempo todo ficar cobrando. Aí tem gente, nos dias atuais, não, porque Deus não é assim, Deus aceita todo mundo. Deus aceita todo mundo, mas Deus não investe em todo mundo. Deus aceita todo mundo, mas não é para todo mundo que Ele libera aquilo que Ele precisa que seja administrado. Repita comigo, Deus sabe muito bem em quem investir. E eu vou morrer falando isso. Queira ser alvo do investimento de Deus. Você pode me achar chato, mas eu vou dizer para você, aguenta firme. Agora você está sendo fruto de calúnia, fruto de desprezo, porque é impressionante, você começa a gostar das coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus, aqueles teus amigos começam a virar as costas para você mesmo. Lá vai o Bíblia. O cara é chato pra caramba, vamos tomar cerveja? Não, Mas aí queima no teu coração o livro dos Salmos, capítulo 1, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham, e tudo quanto ele fizer, prosperará. A palavra de Deus começa a nos conduzir por ter feito o que fez, porque assumiu um compromisso, porque aceitou uma determinada restrição, porque se posicionou de maneira digna, santa, diante de Deus. Eu quero terminar essa mensagem perguntando a você, porque lá no início da mensagem eu te fiz uma pergunta. Por que Deus pediu Isaac? E aí eu vim te explicando e te mostrando que Isaac, na verdade, fazia parte de um grande teste na vida de Abraão. Deus pediu Isaac para mostrar para Abraão o que ele queria de Abraão. Até aí foi respondida a tua pergunta, diga amém. Agora eu quero fechar essa mensagem te fazendo uma outra pergunta. Por que Isaac aceitou? Porque, irmão, o teste era com Abraão. Quando Deus diz assim, por ter feito o que fez, está falando com Abraão. Quando o texto diz, agora sei que você teme a Deus, está falando com Abraão. Aí eu pergunto, e Isaac? Por que Isaac aceitou? Alguém me diz assim, pastor, ele aceitou porque ele era uma criança. Enganado está você. Porque, segundo qualquer estudo, você perguntar para qualquer estudioso, para qualquer teólogo, fala assim, vem cá,
Qual era a idade aproximada de Isaac? Não tem ninguém que afirme que Isaac tinha menos de 15 anos. E a grande maioria entende que Isaac tinha de 20 a 35 anos de idade. Então nós estamos falando de alguém que sabia muito bem dizer não. E não só alguém que sabia muito bem dizer não. Alguém que tinha força para enfrentar um pai centenário. Alguém que tinha velocidade para fugir. Mas aí Abraão disse que eles iam subir ao monte para adorar a Deus. Então ele passou uma lábia em Isaac e enganou Isaac. Pode ter enganado Isaac até um determinado momento. Mas a própria Bíblia diz que chega um momento que Isaac identifica. Tem a lenha, tem o altar, está tudo pronto, mas cadê o sacrifício? Ele pergunta para o pai, a gente não subiu para sacrificar? Eu estou vendo tudo aqui, só não estou vendo o sacrifício. E aí, irmão, pode parecer engraçado e tal, mas eu enxergo aí um filme de terror. Porque nessa hora, e aí, a pastor está dramatizando muito, mas nessa hora eu acho que as lágrimas já começam a correr no rosto de Abraão. E eu acho que Abraão diz assim, filho, é você. Irmãos, pensa num adolescente, pensa num moleque de 18 anos, dizendo, eu? Pensa em alguém de 25 anos que já tinha dado uma olhada para uma menininha e tal. Eu? É você. O senhor está querendo me dizer que Deus mandou o senhor me matar? É. Minha mãe sabe? Não. Aí eu pergunto, porque a Bíblia não fala nada de resistência de Isaac. E eu acho que isso é muito forte para a Bíblia omitir. Pensa você em alguém que diz, Deus falou, está falado. Talvez Abraão já estivesse entendendo, e talvez Abraão já tenha dito para Isaac assim, Deus está querendo me testar, filho. Eu acho que Deus está querendo mesmo saber se eu sou o que Ele espera que eu seja. Eu também não queria te matar, mas Ele está fazendo essa exigência, e eu acho que eu preciso provar meu amor a Ele assim. E aí eu estava orando, e o Espírito Santo ministrou meu coração, que ainda existem pessoas que aceitam se sacrificar para que outras cheguem mais perto de Deus. Eu vou falar isso para vocês, isso é para poucos. Pensar no que Abraão fez, mesmo que louco, matar o filho. Mas agora eu sei. Agora pensar no que Isaac fez. Porque até aqui, a única coisa que me vem à mente é Isaac dizendo assim, vai ser bom para o senhor, pai? O senhor vai chegar mais perto de Deus? Então pode me matar. Uma geração que está disposta a se anular em favor do outro. Alguém que é tão crente, mas tão crente, mas tão crente, que está disposta a abrir mão dos seus sonhos em favor do outro. E numa ordem natural, isso é coisa de pai fazer para filho. Aqui, filho fez para pai. Isso começa a te fazer entender o porquê que você tem que fechar a boca quando você tem razão. Porque para o outro chegar perto de Deus, você tem que fazer esse sacrifício. Isso começa a te fazer entender quando você deixa passar na tua frente, quando na verdade a vez é a tua. Porque você enxerga o que o outro não consegue enxergar. No caso de Isaac, nós estamos falando de morte. Mas se a gente chegar pelo menos no nível de abrir mão de determinadas coisas, só porque a gente quer ver o outro melhor, não estou falando de morte, não. Estou falando de coisas que você gostaria muito de fazer,
mas que você percebe que para o outro é uma questão de sobrevivência, é importantíssimo. Então você recua e você diz, vai. Alguém vai sempre dizer para você, bobo, a vez era tua, o direito era teu, estava na tua mão. Mas eu entendi que abrindo mão, eu abençoaria ele. Eu estou fazendo isso só por isso. Eu estou fazendo isso para abençoar. Sabe, irmãos, que a gente resgate o desejo de ser abençoador. Abençoador simplesmente por ser abençoador. Porque eu não consigo enxergar aqui em Isaac nenhum tipo de semeadura na mente dele. Eu não consigo ver. Eu só consigo ver uma obediência incondicional e o entendimento de que, se for para o Senhor chegar mais perto de Deus, que eu morra. Se for para ver o Senhor bem, que eu morra. De que a gente está abrindo mão? Aonde está o nosso nível de misericórdia? Eu estava ali no gabinete agora, antes de subir, eu e Denise estávamos atendendo pessoas. E sabe, queridos, cada dia que passa, eu percebo como a misericórdia está mais escassa. E como alguém que tem misericórdia é alguém abençoado por Deus. Porque a gente é convidado o tempo inteiro a julgar e a fazer juízo. É raro você ver alguém que diz assim, tá bom, tu errou, mas eu vou cuidar de você. Você errou, mas eu vou tirar esses carrapato todo de você. Um dia alguém fez isso com a gente nem sabe. Um dia, Jesus fez isso por todos nós. Imagine, Ele abriu mão da sua glória. Vamos tentar, a gente não vai conseguir nunca, né? Mas se a gente tentar se mentalizar onde Jesus estava, eu fico imaginando naquele clima perfeito, ar-condicionado, no número certo, aquela poltrona que abraça você, que não dá vontade de você se levantar. Vamos pensar na bebida mais refrescante, no petisco mais delicioso. Vamos pensar num lugar que te prende, te segura. Sabe aquele lugar que pode ser quem for a gritar e te chamar, você diz, não, daqui eu não saio de jeito nenhum. O ar está perfeito, a bebida está perfeita, a comida está perfeita, a cama está perfeita, está tudo perfeito. Era esse o lugar que Jesus estava. Jesus estava num lugar de perfeição máxima, inexplicável, inalcançável. Aí Ele olhou para você, fazendo um monte de besteira. Olhou para mim, batendo com a cara na parede. E aí Ele disse assim, eu vou lá. Aí, irmãos, é uma conjectura, não está escrito na Bíblia, não saia daqui falando mal de mim, dizendo que eu inventei doutrina, teoria, não, eu só estou te fazendo pensar. Imagine se alguém tivesse o poder de conversar com Jesus e dissesse assim para ele assim, mas o senhor vai fazer isso por eles? Eles não querem nada. Vou fazer isso por eles. Aí imagine, sabe, alguém dizendo assim, não, mas olha só, para dar certo, o senhor vai ter que morrer. É isso aí. Eu vou morrer. E Ele fez isso. E Ele morreu. E é por isso que a gente está vivo. Não estou pregando para te emocionar, para te fazer chorar, não. Só estou querendo te fazer pensar um pouquinho hoje, irmão. Isaac não fazia ideia. Mas tudo ali fazia parte de um plano. Porque quem estava sendo testado era Abraão. Porque passando no teste, Abraão seria pai de uma grande nação ou não. Ele passou no teste, irmãos? Passou. Agora, Isaac, que não fazia ideia, estava sendo favorecido. Sabe por quê? Porque Abraão seria o pai de uma grande nação a partir de quem? De Isaac. Quando você olha para os patriarcas, você não olha Deus de Abraão. Você olha e vê Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque o preço que você paga por alguém, e você tem que fazer por amor, sem querer nada em troca, sempre, sempre vai gerar um retorno para a tua vida.
Irmãos, esse sentimento é tão tremendo nesse quadro, que a Bíblia diz que depois que Deus diz para Abraão, não toque no menino, eles poderiam muito bem, João, pegar e descer. Obrigado, passamos no teste? Ok, obrigado. Vamos embora, Isaac. Servos estavam lá embaixo esperando, mas vamos embora. Não, mas diz a Bíblia que Abraão olha para o lado e vê um cordeiro preso. E em momento nenhum no texto diz que Deus fala assim, pega o cordeiro e sacrifica no lugar de Isaac. Não. Mas o coração dele o entendimento era tão claro que ele só quer adorar. E ele diz assim, Isaac, calma aí, não vamos descer ainda não. Ele pega o cordeiro que o Senhor proveu e coloca ali. E sacrifica e adora ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele não foi testado e ficou olhando para Deus dizendo, agora o Senhor vai ficar me testando. Não, ele foi testado e disse, obrigado porque o Senhor me testou, obrigado porque o Senhor me deu força para passar nessa prova, obrigado por esse diploma que está aqui na minha mão, eu só estou aqui para te agradecer, Senhor, que toda essa tribulação que o Senhor me permitiu viver, está gerando na minha vida um peso de glória. Porque não adianta, irmão, adoração e sacrifício caminham juntos. E aí ele vai e adora ao Senhor. E a passagem fecha com o texto que a gente leu. Aqui nesse lugar, Deus proverá. Você pode falar para o teu irmão, diga assim, na tua casa, Deus proverá. Vamos ficar de pé.